Eu me sinto muito alegre neste momento, nesse instante, pela oportunidade que eu tenho de falar de Jesus. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver boca para falar, condições para falar, eu estarei falando de Jesus, porque o que o Senhor Jesus fez por nós foi coisas terríveis, coisa grande em vir a este mundo para nos salvar. E a palavra do Senhor nos manda nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, e é um prazer, uma alegria no meu coração de poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E antes de nós lermos a Bíblia, eu quero convidar você para que você inscreva neste canal. Quando você se inscrever neste canal, você vai estar fazendo parte do nosso projeto, e também você acione esse sinozinho que tem aí logo após você se inscrever, porque assim que eu postar um vídeo, você irá tomar conhecimento, você vai receber a notificação e você vai assistir, vai compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam também chegar ao conhecimento da palavra de Deus por meio do vídeo, tá bom? Ajuda-nos a fazer missões. Tudo que você fizer em prol do reino de Deus, você não ficará sem recompensa, tá ok? Deus abençoe você. Então vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que encontra-se registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, o versículo de número 2 até o versículo de número 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo ainda de número 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós observamos a palavra de Deus e nós lemos no profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus vir a este mundo. E aqui no capítulo 53, Jesus estava falando, ou seja, o profeta Isaías estava descrevendo na visão profética, na visão messiânica, ele estava vendo o sofrimento de Jesus. Ele já estava presenciando o sofrimento de Jesus lá na cruz, por mim e por você. Quando a gente assiste os filmes, por exemplo, o filme de Mel Gibson, né, Paixão de Cristo, a gente encontra ali aquele personagem que interpreta a pessoa de Jesus, o sofrimento que ele passou naquele filme, né? As chicotadas, a crucificação, os açoites ali quando estava ainda no tronco, né? Estava ali naquele ponto de condenação, ali de sofrimento, de açoites. Mas todas estas cenas desses filmes que hoje nós já assistimos, que você talvez já assistiu, não se pode nem comparar, não tem como nem comparar, não chega nem aos pés, melhor dizendo, do verdadeiro sofrimento que Jesus teve, que Jesus suportou, que Jesus sofreu lá na cruz. Tudo isso por mim e por você. O profeta Isaías ele já estava descrevendo, cerca de 700 anos antes de Jesus ter vir a este mundo, ele já estava descrevendo o sofrimento de Jesus lá na cruz, por mim e por você. A Bíblia Sagrada nos diz, nos textos que nós lemos, que ele foi subindo como renovo, né? Perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Jesus, ele não tinha, como diz o profeta aqui, ele não tinha aquela imagem que pudesse destacar
na frente dos demais judeus. Jesus era uma pessoa simples, porque Deus sempre nos ensinou a vivermos de forma simples. Jesus, quando muitas pessoas pensavam que Jesus ia vir a este mundo como Messias montado em um cavalo branco, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, porque as Escrituras já falavam sobre isso. Então, nenhuma beleza, nada se destacava em Cristo ao ponto de a Bíblia diz que nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Ele era como um homem qualquer, a sua fisionomia. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Lá em Lucas, no capítulo de número 4. E o texto do profeta Isaías profetizando a respeito de Jesus, do sofrimento dele lá na cruz, por mim e por você. Jesus suportou aquela cruz, Jesus suportou aquele escravo, Jesus suportou aqueles espinhos para que eu e você tivesse vida, para que eu e você entendesse o projeto de Deus, que era salvar a humanidade, para que o Senhor Deus pudesse perdoar nossos pecados lá na cruz. O valor pago pelo perdão dos pecados deveria ser com sangue. E foi por isso que o Senhor Jesus derramou seu sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor Deus, a Bíblia diz que ele aprove ele moer Jesus, permitir que Jesus fosse moído lá na cruz. Aqueles soldados romanos, quando eles tomaram posse de Jesus, eles tinham sede de sangue. Eles chicotearam Jesus. Muitos condenados morriam no tronco, mas Jesus ainda suportou o tronco porque ele deveria morrer na cruz. E ele sofreu muito por mim e sofreu muito por você. Sofreu pelo mundo inteiro para que os nossos pecados fossem perdoados. E nesse instante, neste momento, eu quero convidar você para que você reflita nesta palavra. Esta palavra que é de Deus, esta palavra santa, poderosa. Quando certa vez eu ouvi um pastor contando um testemunho de que um homem estava andando por uma rua e ele ouviu quando uma senhora gritava desesperada dentro de sua própria residência. E ele parou ali, ele percebeu que havia muita fumaça, ele percebeu que havia muitas chamas. E ele percebeu que aquela senhora estava chorando, gritando socorro porque as chamas, o fogo era muito intenso. E ela tinha ainda também ali uma criança. E aquele moço, ele conseguiu derrubar a porta, ele entrou naquela casa com muitas chamas. E ele conseguiu com muita dificuldade tirar a criança e depois tirou aquela senhora. E quando ele estava tentando, já salvando aquela senhora, uma árvore, ou seja, um pau lá, uma travessa daquela construção, caiu por cima dele, ele ficou preso, não conseguiu se sair. E ele terminou sofrendo queimaduras terríveis, queimaduras de alto grau. E ele foi socorrido ao hospital, ao pronto-socorro, e os médicos trabalharam no sentido de recuperar um pouco da sua pele. O seu rosto ficou muito desfigurado. Aquela senhora não teve mais nenhum contato com aquele moço. E ele foi socorrido, ficou no hospital internado, a senhora também fez o tratamento. E depois de muitos anos, aquela senhora estava na sua residência juntamente com seu esposo e ela ouviu um barulho, alguém que batia na porta, alguém que chamava, apertava a campainha. E o marido pediu para que a esposa fosse lá. E ela vai, abre a porta, e depois que ela abre a porta, ela olha e vê um homem que estava diante dela, batendo na porta, pedindo uma esmola, pedindo ajuda. Um homem com seu rosto desfigurado, totalmente sem nenhuma aparência, um homem com uma fisionomia muito desagradável. Aquela mulher, ela teve medo e fechou a porta, e o marido perguntou: quem era, meu bem? Ele disse: não, um moço, um homem muito feio, pedindo ajuda, e eu estou assustado com este homem. E o marido da senhora disse: não, manda ele entrar, abre a porta, recebe ele, coloca ele para sentar e vamos conversar com ele. Vamos conhecer um pouco da história. E ela não sabia de nada, aquele moço também não sabia. E quando aquele senhor recebeu, o proprietário da casa, recebeu aquele visitante, ele sentou e começou a conversar a história,
Ele começou a relatar que estava pedindo uma esmola, uma ajuda, porque estava passando necessidades. Ele falou que ele era um homem perfeito como todos os demais, mas um dia ele estava passando por uma rua e ele viu uma casa em chamas e ele entrou para socorrer uma senhora que gritava desesperada com sua criança. E ele entrou para salvar aquela senhora e quando ele foi ver se ainda havia mais alguém naquela casa, ele não conseguiu sair a tempo e terminou sendo atingido por um objeto e ele caiu e as chamas o consumiu seu corpo, ele ficou deformado, não conseguiu recuperar totalmente a sua fisionomia, mesmo diante dos avanços da medicina, e agora ele estava com uma situação difícil. E por esta causa ele perdeu os amigos, ele perdeu o emprego e ficou agora como alguém, como um indigente, desprezado. E agora estava vivendo de ajuda, de esmola. Quando ele estava contando essa história, a mulher começou a chorar. A mulher chorava e o marido sem entender o que estava acontecendo. E naquele instante, aquela esposa olha para o seu marido e diz: meu bem, este homem é o meu Salvador. Este homem é o meu Salvador porque foi ele que salvou minha vida, meu bem. E naquele instante eles abraçaram aquele homem, chorando, agradecendo a ele por ter salvado a sua esposa, sua filha, seu filho. E aquele casal abraçou aquele homem. E ela dizia para o seu marido: meu bem, este homem é o meu Salvador. Eu não o conhecia, mas ele é o meu Salvador. Estou contando a você esta história para que você possa refletir conosco que o Senhor Jesus, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi castigado, ele sofreu as maiores afrontas. Tudo isso por mim e por você, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. E talvez hoje você não reconheça o sacrifício de Jesus, mas quando você lembrar da sua vida, da situação que você vivia, de que você está vivendo hoje no pecado, com certeza você vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu sofreu tudo isso por mim. A Bíblia diz no versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. No versículo 4, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas tudo isso por causa de você, por causa de mim, por causa de todos nós. É por isso que o Senhor Deus está mandando que nós pregamos o Evangelho, para que você reconheça o que o Senhor Jesus fez por você. Jesus fez pela humanidade, Ele se entregou lá na cruz, Ele não precisava morrer. Ele é Deus, mas Ele se entregou por mim e por você, para que através do seu sacrifício pudesse pagar o preço da minha redenção, da sua redenção, da nossa redenção. No versículo 5 diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus foi moído, ou seja, meus amigos, quando você assiste o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, eu tive a oportunidade de assistir esse filme, apresentei ele para outras pessoas e muitas pessoas passaram mal no momento da cena. Mas eu quero dizer para você que aquele sofrimento lá daquele ator não chega nem aos pés do que o Senhor Jesus sofreu. Jesus derramou seu sangue. Ele derramou o seu sangue lá na cruz, por mim e por você. Você que está aí, distante de Deus, lembre-se, Ele foi ferido pelas tuas iniquidades. Cada chicotada que Jesus recebia no seu corpo era no teu lugar. Aqueles cravos que Ele recebeu nos seus pés e nas suas mãos, era você que deveria estar ali recebendo aqueles cravos. Mas Ele suportou tudo isso por mim e por você. E a Bíblia diz no versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada ferida aberta no corpo de Jesus era a ferida que Deus estava sarando no teu corpo. Entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida para Jesus. Não morra sem Cristo. Jesus é o Salvador. Talvez a gente esteja preocupado com tantas coisas neste mundo,
como Maria, como Marta lá em Betânia, e Jesus fala para Marta: Marta, tu estás muito afadigada, ansiosa com muitas coisas, mas apenas uma coisa te é necessária. E Maria, tua irmã, já escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Você que está correndo atrás de tantas coisas, lembre-se, você um dia vai morrer, você vai voltar para o pó, você vai para o túmulo. E o que você tem preparado para a tua eternidade? Lá no céu ninguém vai entrar com as feridas do pecado. É por isso que Jesus morreu, para sarar tuas feridas, para escrever o teu nome no livro da vida. Aceita Jesus, faça uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo. Deus mandou Jesus a este mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquela senhora, quando ela viu aquele moço, ela ficou tão satisfeita. Aquele homem salvou a vida daquela mulher, senão ela teria morrido naquele incêndio. Mas ele salvou. Depois que ele relatou a sua história, ela entendeu que aquele homem era o Salvador, que ele é que havia salvado ela. Reconheça hoje que o Senhor Jesus morreu na cruz para te salvar, não para te condenar, mas para te salvar do inferno, da perdição eterna. Entrega a sua vida para Deus. Amém? Quero fazer esta oração por você. Entregue seu coração. Nasça de novo. Entregue sua vida para Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer esta oração. Querido Deus e eterno Pai, eu te apresento esta pessoa que ouviu a tua palavra. Se é um irmão, uma pessoa amiga, católica, espírita, ou qualquer outra pessoa que não tenha uma religião definida, mas que nesse instante ouviu a tua palavra. E esta pessoa que faz uma aliança contigo, receba, perdoe seus pecados e escreva seu nome no livro da vida. Pai, enche seu coração de gozo e de paz. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Fique com Deus. Amém.